muita dificuldade na roça, né? É isso aí. Mas o tempo passou, hoje a gente vive no modernismo fora de sério. É muita mudança. E eu peguei, tô pegando duas fases na vida, tanto da dificuldade, do sofrimento de trabalho, trabalhei muito, sofri muito na roça, e tô pegando esse tempo gostoso agora, moderno, celular, o calçado, não tinha isso. Nunca esperava na minha vida, trabalhava lá naquele serviço difícil, olhava o avião passando. Nunca esperava na minha vida que Deus ia me dar a oportunidade de uma velhice com saúde e até de avião andei. Você vê? E foi bom porque se o avião caísse eu não estava aqui, não? Você sabe o que é ser caipira? Por muito tempo, o caipira foi associado àquela pessoa que não tem estudos, que apenas vive da roça, que não tem sociabilidade, que vive naquele núcleo dentro da sua família, que não tem produção cultural. Mas você já imaginou o que é ser caipira? Ser caipira é nascer na roça, falar meio sotaque caipira, puxado. É uma, vamos dizer assim, uma maneira de viver, é um modo de viver da turma da roça, né? O caipirão. Ser caipira é curtir as tradições do seu local de que você vive, né? Pega a Paraibuna aqui, as modas caipira, a feira, os eventos caipira, as tradições da cidade e o povo, né? Você quer caipira para mim é ser uma pessoa simples, uma pessoa que nasceu no interior, mora no interior, convive com outras pessoas simples, que gosta das coisas simples, não tem, como se diz, luxo para nada. Para mim ser caipira é isso. É autêntico, é raiz, né? É uma pessoa que normalmente te trata muito bem, recebe muito bem, né? Naquela simplicidade dele, ele mostra muita coisa boa, ensina muita coisa, né? É saber o calendário da festa da cidade, conhecer os alambiques, tomar pinga, conhecer o tradicional e dar valor também. Gostar, não achar que uma cidade pequena não tem nada, porque aqui tem coisa para fazer o tempo todo, tem show o tempo todo, tem amostra de cultura o tempo todo. Tá presente para receber as outras cidades quando vem mostrar a cultura deles pra gente. Pra mim, ser caipira é dar valor no show. O roceiro, o trabalhador rural, o caboclo, jeca, caipira. Quantos desses nomes você já escutou? Todas essas são variações de como a gente pode ouvir do caipira. E cada pessoa tem um imaginário do que é esse caipira. Às vezes você imagina pelos filmes do Mazzaropi, pelos livros do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, e até pelas modas sertanejas, como Leonardo Zé Rico, Sérgio Reis. Mas surge o questionamento, hoje, o que é o caipira? Eu vejo que a cultura caipira, a ideia de caipira, está muito relacionada com a vida rural. Não que hoje ela se resuma à ruralidade, mas na origem, enfim, quando você pensa, né, nesse caipira, sempre me remete aos saberes da roça, aos saberes rurais, a essa prática de subsistência mesmo, né, de produção, da economia rural. E aí não só a economia, também as práticas culturais da área rural, independente de qual ruralidade você está falando, né? Então, e isso muito forte no estado de São Paulo, porque é um termo bastante utilizado no estado de São Paulo como um todo. A gente sabe que o termo significa do mato, na verdade até às vezes é pejorativo, mas para mim ser caipira é ser uma pessoa sábia, que conhece a roça, que conhece o tempo, que conhece como plantar, como se cuidar e que se sabe viver. Quando eu era jovem, adolescente, rebelde, eu achava que mesmo morando em Paraibuna não tinha nada a ver com a cultura caipira, principalmente por gostar de rock, de gostar de cultura pop.
Mas eu acho que entrando na faculdade, fazendo história, entendendo a cultura, eu percebi que ser caipira é muito mais da forma que eu vejo o mundo do que aquilo que eu consumo do mundo, de certa forma. Então eu pedi licença nos lugares pros vivos e pros mortos, gostar de ouvir lenda, querer ouvir os causos das pessoas, assim, comer coisas à base de milho e mandioca, isso me fazia caipira, né? Então eu acho que essa parte de modos de viver, assim, não necessariamente o que a gente compra e consome me tornava caipira, mas sim a forma que eu fui educada. Então me remete à ruralidade, às práticas rurais, aos costumes da roça, né? Essa simplicidade da vida do campo, mas simplicidade não no sentido de ser menos importante, né? Mas de você, das pessoas que viviam na roça e que tinham esses saberes, saberem viver e resolver a sua vida com aquilo que está à mão, né? Então toda a vida era resolvida com o que estava ali, né? A produção, a comida, a casa, a vestimenta, toda essa complexidade da vida numa simplicidade do saber humano. Ela se via da terra, que não tinha interação social, pois vivia no rancho, apenas no núcleo familiar. Muitas pessoas também associam o caipira com um modo de viver extremamente simples, sem tecnologia, ainda presa ao passado. Mas será que isso realmente é verdade? Segundo o pesquisador Carlos Brandão, que pesquisou a cultura caipira paulista, ele vai dizer que essa figura muito pejorativa do caipira vai surgir pois as pessoas acreditam que esse modo de viver, esse saber caipira, essa cultura, ele tem origem de uma mistura entre as populações brancas que vieram na forma das bandeiras, explorando esse sertão paulista, com os povos indígenas que aqui estavam. E posteriormente você vai ter também a inclusão dessas pessoas negras escravizadas, que elas foram trazidas para essa região. Então o caipira ele vai surgir dessa interação desses três grandes grupos. E por isso, por muito tempo ele vai ser associado a alguém sem produção cultural. Afinal, se ele surge de três grandes culturas, ele não tem uma cultura própria. Mas o que vai levar, a anos depois, algo que era considerado tão pejorativo passar a ser estudado? Pesquisadores como Carlos Brandão, Antônio Cândido vão estudar o caipira. Como a cultura caipira, de certa forma, é algo pejorativo, e principalmente para diferenciar as pessoas da capital com as pessoas da zona rural, enfim, eu acho que a principal coisa que a gente mantém aqui no Vale é um estilo de vida um pouco mais lento das grandes capitais, assim. Lentidão, tipo, na questão de não ter pressa, não ter vontade de fazer as coisas, mas quando comer, sentar para comer e refletir sobre o alimento ali, quando for conversar, ficar conversando, não ficar pensando no tempo de quanto tempo estou perdendo conversando com alguém. Eu acho que essa não velocidade, assim, de achar que sempre está atrasado, que sempre precisa estar o tempo todo ocupado, faz com que o Vale do Paraíba tenha essa característica muito bem preservada, assim. E o vínculo com a natureza também, né? Fazer com que a natureza dite o tempo, assim, mais do que o relógio e a necessidade do trabalho. E a comida, é uma parte principal, assim, eu acho que a comida, a culinária ainda demonstra bastante a nossa característica caipira. Esse valor que o caipira tem, que ele dá na terra, que ele dá no ambiente, que ele dá para a cultura, que eu gostaria que as pessoas da cidade conhecessem. E já existe, na verdade, esse movimento para as pessoas conhecerem a cultura caipira. Um exemplo prático que a gente está vivendo hoje, Paraibuna é considerada uma cidade, uma instância turística, né? Ela recebeu esse título. Hoje ela já tem essa volta, o slogan da nossa cidade, Paraibuna, Chão Caipira, e as pessoas estão procurando isso. Um exemplo é o roteiro que a gente criou baseado no material do João Rural, que é sobre o Vale da Fartura. Lá a gente leva as pessoas para conhecer a produção de cana-de-açúcar, leva as pessoas para conhecer um sítio de frutíferas, a comer a comida caipira. E há uma grande procura por esse roteiro. Esse roteiro ele é vendido através do Sesc. E o Sesc tem uma fila de pessoas querendo vir. São pessoas que mudaram para São José, Taubaté, na Grande São Paulo, que hoje estão vindo. Então é isso que eu gostaria que as outras pessoas conhecessem, até o próprio paraibunense conhecesse. Porque o paraibunense não conhece todo esse potencial que a gente tem
tanto na cidade, com os nossos casarões, com o mercadão, tanto quando a gente tem na zona rural. Para mim, aqui no interior, eu nunca tive a percepção que a Serra da Mantiqueira, o Vale do Paraíba fosse interior. Aqui para mim sempre foi metrópole, né? Quando a gente estudava industrialização, o Vale do Paraíba era quase o Vale do Silício, né? Então aqui tinha Embraer, INPE, ITA, todas essas empresas, Johnson, Volkswagen, GM. Então, todas as referências de grandes indústrias do Brasil estavam em São Paulo, Vale do Paraíba. Então, é muito interessante você pensar que aqui, nesse lugar de metrópole, de indústria, né, é uma região de cultura caipira. Ou seja, eu acho que é uma relação difícil para a nossa região, porque eu vejo que existe, em São José dos Campos, muito mais. Existe assim uma vontade, uma necessidade, uma intenção de ser essa ponta da indústria, esse lugar que é cosmopolita, que é metrópole, que é moderno, né? Existe, às vezes, muito, você percebe muito uma ideia de que o caipira é atrasado, tem que deixar isso para lá, né? Então é isso, é não entender as tecnologias, na verdade, do mundo rural, que está de 10 a 0 para nós, que já nascemos aqui na cidade, que quem nasce na roça sabe fazer tudo. Se houver um cataclismo e acabar a internet, a gente roda, mas quem tem esse saber reconstrói tudo, né? Faz fogão com barro e faz casa e planta e colhe e cria animal e sabe matar, né? A gente não sabe fazer nada disso, a gente não faz casa, a gente não faz fogão, a gente até cria uns cachorros que é igual a gente, e se precisar matar uma galinha para comer, tá lascado. Então, na verdade, a grande tecnologia social vem da roça, né? O Vale do Paraíba é uma região marcada pela influência do Rio Paraíba do Sul. Esse rio também influencia a forte religiosidade na região. Afinal, foi nas suas águas que foi encontrado Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Atualmente, o vale se considera de cultura caipira. Mas por que será que isso acontece? A cultura do Vale do Paraíba é muito rica, muito rica. Ela acaba sendo o centro, eu acho que da cultura caipira, da representação da cultura caipira aqui, não só em nível estadual, em nível nacional mesmo. Por quê? Porque aqui está um reduto de música, comida, expressões. Eu acho que aqui no Vale do Paraíba você encontra o verdadeiro caipira. Tem dessa remonta, né, essa história rural, porque o Brasil até um pouco tempo atrás era rural, né? Então esse êxodo urbano e essa construção urbana é muito recente se a gente pensar na história brasileira. E a região do Vale do Paraíba é uma região antiga, de colonização antiga, né? de uma mistura de etnias, né? Aqui se encontraram indígenas com portugueses, com espanhóis, com africanos. Então, a cultura caipira, né, eu vejo essa riqueza por conta dessa miscigenação, dessa troca de saberes, né, e que possibilitou a ocupação do território. Então, um traz uma ferramenta, o outro conhece o território, o outro traz uma maneira de cozinhar, o outro traz uma maneira de construir a casa. Então, esse encontro mesmo de culturas que o Vale do Paraíba proporcionou há muitos anos atrás, há séculos atrás, né, por essa ocupação antiga do território, e onde as pessoas foram aprendendo a viver e a extrair as suas riquezas desse território. Dentro das cidades, eu acho que determinados bairros também se diferencia nessa vivência de cultura, assim. Então, é muito engraçado que vai ter cidades como São José dos Campos que eles vão acreditar que eles estão totalmente afastados da cultura. E não, né? A cultura está ali apesar do meio urbano, apesar de toda a tecnologia, porque, novamente, a nossa culinária, os nossos modos de ver o mundo, ele continua muito vinculado
a esse jeito caipira, né? E toda essa nossa herança de negros e indígenas que nos torna caipira, ela vai se perpetuando mesmo a gente não vendo, né? Perante o Vale, assim, eu vejo que a gente pensa muito mais na religiosidade e até mesmo nas músicas, como a centralidade aí da cultura caipira, mas a gente não percebe os outros vieses, que é o que de fato nos faz caipira e o que de fato une toda a região do Vale do Paraíba. Tem um pesquisador em especial chamado João Rural, que foi um caipira paraibunense que valorizava a cultura caipira e estudava sobre ela. João Rural dedicou mais de 40 anos a pesquisar o Vale do Paraíba. Ele registrava as manifestações de cultura caipira e também tinha uma importância muito grande com a questão da natureza, o Rio Paraíba do Sul e as suas nascentes. O João dizia que o caipira, esse modo de viver simples e autêntico que você encontra por toda a região do Vale do Paraíba Paulista, nunca vai acabar. João registrava essas manifestações da cultura caipira, como por exemplo, a pamonha enrolada na folha do caetê, a paçoca socada no pilão, manifestações como por exemplo as folias, esses grupos de tocadores de viola que passam nas casas buscando prendas para as festividades. Tudo isso são pluralidades da cultura caipira. Será que você já viu alguma? Mas eu vejo também que a gente tem uma grande dificuldade, porque, e o João Rural falava disso, né? Ele fazia uma crítica bem contundente ao Monteiro Lobato e ao Jeca, né? Do Monteiro Lobato, ao Beltrame Fontoura, que trazia aquela ideia do caipira sendo um preguiçoso, doente, sem vontade de fazer nada, enfim. Então, isso pegou bastante, né? Quando muitas crianças, muitos adolescentes, muita gente entende quando fala fulano é caipira como um xingamento, né? As pessoas não querem ser caipiras, elas querem ser modernas. E o trabalho todo do João Rural trazia essa importância e essa valorização, né, do caipira como uma pessoa que sabe, né, que sabe fazer muita coisa, que tem um valor imenso dentro daquilo, porque ele realmente sabe, ele não compra, ele faz. Acredito que foi muito importante ele registrar as coisas, mas eu não acredito que o registro, só pelo registro, preserve as coisas. Principalmente a cultura, que é algo fluido e precisa ser vivido para ser preservado, e é da cultura ela ser modificada ao longo do tempo também. Então, eu acho isso de extrema importância ter registrado como era tudo, enfim, mas é problemático pensar que o registro só pelo registro é apenas isso. Enquanto estiver, dentro de uma sala o registro, ele quase que não é nada. A importância é quando a gente consegue revisitar esse registro. Então, eu acho que a maior importância desses registros é agora a gente conseguir pesquisar a partir dele e demonstrar a partir dele como era a nossa cultura, que, né, a cultura ela vai se transformando, não dá para voltar como era antes. Mas é muito importante de saber como ela era antes. Então eu acredito que esses registros são importantes e se tornaram ainda mais importantes quando a gente conseguiu acessar eles e distribuir esses registros. O João, eu acho que ele foi uma ponte entre a roça e a cidade. Porque o João era muito completo e ele era um visionário. Ele enxergava as coisas lá na frente, coisas que hoje estão acontecendo, ele já pensou isso há 40 anos atrás. E ele trouxe para a cidade, de novo, o valor que o caipira tem, o conhecimento que o caipira tem. Por quê? Porque as pessoas, quando vieram para a cidade, elas foram esquecendo a nossa cultura. Porque queria uma fruta, vai no mercado, compra uma fruta, ela não respeita o tempo, tá frio, ela se cobre, tá calor, ela sai. E o caipira não, o caipira tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, e ele tem um valor. E ele estava sendo esquecido aqui na cidade. O que o João fez? O João foi lá, trouxe todo esse conhecimento do caipira para a cidade e ele mostrou o quanto é importante, o quanto isso tem valor. Que Paraibuna é diferenciado por conta do João Rural. Em outros lugares é muito mais fragilizado. Paraibuna a gente ainda percebe um orgulho da cultura do local
E eu acho que a importância do João no trabalho que ele fez, de mostrar isso, de levar para a TV, né, dele ter essa entrada dentro da televisão. Naquela época, hoje está menos, mas naquela época tinha um poder de opinião pública gigante, né? Em outros lugares, em outras cidades onde não existiu o João Rural, eu acho que é ainda mais frágil. E aí a entrada da indústria cultural é mais arrasadora, assim. No ano 2000, quando o Valtinho Bran era presidente do Conselho Municipal de Turismo e era assessor de turismo da prefeitura, foi promovido um evento lá onde hoje é a Fundação Cultural, no prédio onde hoje é a Fundação Cultural, organizado pelo Sebrae. Então o pessoal da prefeitura, o Walter Lebran, foi atrás, fez a parceria com o Sebrae, e o Aris Capim, que era o consultor do Sebrae, ele que organizou esse evento onde nós rediscutimos os pontos positivos, os pontos negativos e ações para promover o turismo na nossa cidade. E nesta ocasião, o Ari colocou para a gente a importância da gente estabelecer um lema para a cidade, entendeu? E aí, entre os vários lemas que foram levantados, eu acho que tinha mais ou menos umas 60 pessoas participando, apareceu o lema, né? Paraibuna, chão caipira. Como nós temos raízes caipira e como, né, esse para nós é um diferencial, pode ser um diferencial para a gente estar desenvolvendo o turismo, né, com base na nossa cultura caipira, acabou sendo escolhido esse lema, né, para ser o lema da cidade. Eu confesso que eu não me recordo quem deu a sugestão, tá? Mas eu imagino que tenha sido o seu Otávio Fonseca. Vagamente eu associo a ideia do lema, né, de Paraibuna Chão Caipira ao seu Otávio. Não lembro de outra pessoa falando no grupo sobre isso. Posso estar equivocado. Tá, então, Paraibuna Chão Caipira surgiu a partir deste evento no ano 2000, feito em parceria da Prefeitura com o Sebrae, onde o consultor do Sebrae colocou para a gente a importância disso, né? Consultor, no caso, o Aris Capim, e aí foi adotado. Desde então, a gente tem pautado, né, o desenvolvimento do turismo a partir desse lema. Em diversas cidades do Vale do Paraíba, vemos a influência da cultura caipira. João Rural dizia que se você sair no seu fusquinha, andando por essas estradinhas, logo você vai encontrar alguém que ainda tem, dentro de suas raízes, esse modo de viver, esses saberes, essas práticas e expressões tão fortes ligadas na cultura caipira. Podemos observar isso, por exemplo, no modo de viver rural e nessa sociabilidade. As pessoas de um bairro rural se localizam e se expressam por meio da festividade do Santo Padroeiro. Uma vez por ano acontece a maior festividade em uma capela. E as pessoas, por meio das folias que passam nas casas, por meio dos mutirões em que todos se reúnem para poder estar fazendo o almoço popular que é distribuído, os saberes que acontecem nas festividades, como as brincadeiras estilo pau de sebo, quebra-potes, danças como a catira, a própria moda de viola, e esses versos são alguns desses exemplos que falam sobre essa sociabilidade presente nesse bairro rural e que acontece nas festas do padroeiro. A cultura caipira é marcada pelo comer devagarinho, é a comida boa, a mesa farta. O caipira vai te receber na sua casa, não na sala de estar, como normalmente acontece hoje em dia, mas sim na cozinha. João Rural dizia que as pessoas você recebe na cozinha, com uma garrafa de café, a mesa cheia. É um modo de fazer no tacho, é a comida no fogão de lenha, é a paçoca socada no pilão. Todos esses modos de fazeres que estão ligados na memória, falam sobre uma tradição. É aquilo que você aprendeu com seus avós, com seus bisavós e com os seus pais. O caipira preserva essa tradição, preserva essa memória tão ligada à oralidade. Ao você aprender com o seu passado e passar isso para as novas gerações. Então é por meio dessa culinária caipira, com aquele gostinho de vó, que a gente vê pelo Vale do Paraíba, todas essas manifestações. É na farinha feita no bolinho caipira, é na farinha de mandioca,
é na pamonha, é na paçoca, é também no afogado e naquela quileirinha. Tenho certeza que você já comeu. Mesmo hoje, as pessoas vivendo na cidade, elas mantêm as suas origens culturais, os seus saberes, aquilo que é transmitido de geração em geração, aquilo que a avó ensinou, aquilo que a mãe traz. Então, ela vai também se adequando à realidade. Então, eu diria que, embora a gente tenha, sim, uma alteração, né, de expressões culturais da caipira, ela se modifica, mas ela se mantém transformada. A ação em comunidade, assim, é algo que eu gostaria que as pessoas preservassem, assim, levassem em consideração. Os mutirões, o sentimento de comunidade, né? Que pensando em cidades agora, as grandes cidades sofrem muito com o isolamento e o individualismo, assim, dos cidadãos. Eles querem que as casas deles estejam protegidas, estejam bem, e o conforto esteja apenas dentro das próprias casas deles. E o caipira tem esse senso comunitário, ele quer que todo mundo esteja bem, ele quer arrumar a praça, não a casa dele, quer arrumar a igreja, não a casa dele necessariamente. E quando alguém está precisando de ajuda, vai a comunidade acolher e ajudar aquela pessoa, porque tem esse senso de comunidade. Então, se tudo acabasse, eu gostaria muito que da cultura caipira, assim, esse senso e essa responsabilidade comunitária continuasse, preservasse, assim. Porque as pessoas parece que tendem ao individualismo hoje em dia, principalmente capitalismo, urbanização, enfim. Mas esse senso comunitário que vem da cultura caipira, eu acho que é uma das nossas joias, assim, culturais. Essa cultura mais de lugares menores, o que eu acho que é muito importante é esse senso de comunidade que você tem quando você está num lugar menor, assim. E às vezes as pessoas que moram em cidade pequena, eu vim de uma cidade pequena, ficam cansadas disso, né? Tipo, todo mundo me conhece. Eu queria ser ninguém, eu queria ser uma multidão, ninguém na multidão. Mas eu acho muito importante isso. E eu sinto que as pessoas têm essa necessidade desse conforto comunitário, que quando você vem para uma cidade grande, você é mais um na multidão. É muito difícil preservar a cultura por ela ser algo fluido, por ela ser algo mutável. Faz parte da cultura se transformar ao longo do tempo. Mas eu acho que a forma de se preservar seria a gente perceber que a gente comer bolinho caipira também nos torna caipira, e saber como faz o bolinho caipira, por exemplo. Ter alimentos no nosso dia a dia que a gente não abre mão, isso também faz parte da nossa cultura. Comer sempre com farinha de milho, de mandioca, enfim. Isso faz parte da nossa cultura e a gente não percebe, a gente não valoriza as pequenas coisas que fazem parte da cultura caipira e que é inerente nosso, que a gente não consegue se afastar disso. E por não reconhecer aquilo como uma ação dentro da nossa cultura, faz a gente se afastar dela achando que é algo do dia a dia, que todo mundo faz desse jeito igual. Mas não é. É algo que vai nos aproximar da cultura e não nos afastar, porque a gente acaba colocando o caipira como o jeca, como o mazarope, alguém que vai andar descalço e ter vermes, enfim. E não pensa que atualmente essa cultura está muito presente no nosso cotidiano, só que a gente não enxerga aquilo como traços de cultura caipira. Então, se a gente enxergasse aquilo como traços de cultura caipira e conhecesse essa cultura de fato como ela é, eu acho que isso iria trazer reconhecimento e o reconhecimento iria trazer a preservação. A gente quando falava com o João Rural, a gente falava do termo slow food, comida. O João falava assim, o slow food é uma modinha que criaram, por quê? Porque o caipira já faz o comer devagarinho, já sabe a época certa de plantar, já sabe a época certa de colher, como fazer. E hoje as pessoas na cidade ficaram doentes tanto mentalmente quanto fisicamente. E aí elas estão tendo que voltar para essas coisas que o caipira fazia. Comer a comida natural,
valorizar o campo, valorizar aquela relaxada, valorizar o meio ambiente. Então eu acredito por necessidade do homem, para ele sobreviver, ele vai ter que valorizar e voltar a ser aquele caipira que cuida do meio ambiente, que cuida da saúde, que cuida da mente. Então eu acho que isso hoje está se tornando uma necessidade do homem urbano, voltar para suas raízes. E essa autenticidade e simplicidade, ainda viva pelos grotões e cafundós do Rio Paraíba do Sul, acredito eu, não vai acabar nunca.